Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Sol é para Todos, da escritora norte-americana Harper Lee. Esse vídeo ele tem como objetivo atender às atividades do estágio, diferentes contextos, curso bacharelado em História da Uninter. O tema para a apresentação que foi escolhido foi O Sol é para Todos, Racismo e Reconhecimento da Diferença. O livro To Kill a Mockingbird, ou O Sol é para Todos, na nossa língua portuguesa, é um livro bastante conhecido nos Estados Unidos. Já foram vendidas cerca de 40 milhões de cópias, pelo menos. Conta-se que a cada ano, milhares e milhares de cópias, centenas de milhares, são impressas e entregues nas escolas públicas norte-americanas para as crianças lerem. É como se fosse uma espécie de Dom Casmurro com memórias póstumas, só que lá nos Estados Unidos. Mas do que trata esse livro? Pois bem, do que trata esse livro e quem é essa autora Harper Lee? Antes de falar sobre o livro propriamente dito, vamos falar um pouco sobre a autora. A Harper Lee, ela nasceu no ano de 1926, na cidade de Monroeville, no Alabama, estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. E ela morreu também nessa mesma cidade no ano de 2016. 90 anos aproximadamente, A família dela era uma família de classe média. O pai dela era advogado, uma irmã dela também é advogada, e que cuidava dos assuntos legais da obra dela. Além disso, a escritora Harper Lee também chegou a cursar direito, mas ela não chegou a concluir o curso. E conforme a gente vai até perceber um pouco no transcorrer dessa conversa, dessa análise, o livro possui características autobiográficas inegáveis. Na verdade, uma observação breve que a gente poderia fazer aqui é que cerca de 2015, mais ou menos, foi publicada a edição que seria uma espécie de rascunho da obra principal, Sol é para Todos, ou To Kill a Mockingbird, que foi Vá para o Vigia, ou Go Set a Watchman. Essa obra causou muita polêmica, porque conta-se que a autora não desejaria que a obra fosse publicada, foi vendida como se fosse uma sequência, mas não era bem assim. Enfim, tem algumas polêmicas aí. A principal é porque desfaz um mito que foi bastante construído na imagem norte-americana a respeito desse livro, O Sol é para Todos. Mas como é que essa narrativa foi escrita? Como é que se divide a obra? Bom, o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós temos a história de John Lewis Finch, ou Scout Finch, juntamente com seu irmão, Jem, ou Gerald Atticus Finch, e o seu pai, Atticus Finch, que era um advogado e também deputado estadual pelo estado do Alabama. Então, a gente percebe aí que a família era uma família bem, digamos assim, reconhecida naquela região, naquela cidade. Só voltar um pouquinho. E aí, o livro ele conta como era a vida deles, que era uma vida tranquila, simples. Mas, à medida que vai chegando no meio da história, mais ou menos, a segunda parte da história,
as coisas vão começando a ficar um pouco tensas. Por quê? Porque o pai de Scout, Atticus, ele foi designado para defender Tom Robinson. E na segunda parte nós vamos ver exatamente o que é exatamente. Por que essa defesa? Por que talvez essa história mudou, né? Digamos assim, esse acontecimento mudou o rumo da narrativa. Bom, na segunda parte do livro, nós temos a defesa de Tom Robinson por Atticus Finch. E, embora Atticus tenha feito uma defesa assim, excepcional, mostrando que Tom Robinson era inocente das acusações que foram levantadas contra ele, Tom Robinson e Atticus perdem o processo. Mas não para por aí. A família de Atticus começa a sofrer represálias por parte do pai da vítima, né? Do pai da pretensa vítima. Que a gente vai até falar um pouco mais na frente, quando for falar sobre a história propriamente dita. O livro foi escrito, como a gente pôde observar, em primeira pessoa, narrado pela personagem Scout. A linguagem do livro é bastante objetiva, clara. É realmente um livro fácil de entender e de ler. E a história acontece nos anos 30, numa cidade chamada Macomb. Essa cidade não existe, na verdade. Pela história, ela é localizada no estado do Alabama, lá no sul dos Estados Unidos. Provavelmente foi só um codinome que a Harper Lee colocou para não falar diretamente da sua cidade, a cidade de Monroe. E a história? Bom, conforme a gente vinha falando, no começo da história, a vida deles é tranquila. Eles têm um relacionamento muito próximo com o pai, tanto a Scott como o Jim. E o pai Atticus é aquele pai assim, bem paciente, digamos assim, pai justo, presente na vida dos filhos. É uma figura paterna que causa bastante admiração na literatura. Uma história da literatura mesmo, propriamente dita. O tema, o título, melhor dizendo, do livro Sol é para Todos, ele é até uma adaptação um pouco estranha, porque foi traduzido Sol é para Todos, mas no original, conforme a gente pode ver, o nome é To Kill a Mockingbird. Ou seja, mataram um roxinol, mataram um determinado tipo de pássaro, que só existe nos Estados Unidos, que é semelhante a um roxinol. E aí a gente pode até fazer uma relação entre a ideia do ser pecado matar um roxinol, porque ele apenas canta, não faz mal a ninguém, e a acusação que foi levantada contra Tom Robinson. Tom Robinson ele foi acusado de ter estuprado uma jovem branca, a Mayela Elwell, mas as acusações são bem frágeis, propriamente dita. Só que o problema é que Tom Robinson era negro. Então, o que parecia, talvez assim, relativamente fácil de defender, pensando em um determinado ponto de vista, se torna bastante complicado. Por quê? Porque Tom Robinson era um negro. E Atticus, ele começou a sofrer algumas represálias mesmo antes de ele realizar a defesa propriamente dita de Tom. Na defesa, ele faz um trabalho tão bem feito que a gente fica na expectativa como que imagina que realmente vai ser absolvido da acusação falsa. Mas, infelizmente, por ele ser negro, ou seja, por ele ser negro, isso não acontece. Em resultado,
Tom Robinson tem um fim bastante trágico na história. Mas não para por aí, porque a família Flint começa a sofrer represálias por parte de Robert, ou Bob Elwell, que é o pai da Mariella, que teria sido estuprada. E isso vai ter um desenrolar um tanto quanto curioso, bastante interessante no final da história. Conforme a gente pode perceber aí, nós temos a figura do pássaro, que simboliza, de certa forma, simboliza o livro, que é o Mockingbird, ou algo como Rochinol, assim como sendo Rochinol. E essa imagem, né, essa pintura consta na própria casa, né, da Harper Lee, que certamente deve ter sido adaptada para ser uma espécie de museu. Mas qual era o contexto histórico dessa história? Porque como nós bem estávamos observando, o livro ele se passa nos anos 30, mas, como vocês podem perceber aí, ele foi publicado somente no ano de 1960. Conta-se que na própria década de 30, a autora teria mais ou menos... A autora seria criança nessa época em que a história do livro acontece, digamos assim. Então, a gente pode perceber um espelhamento aí, essa criança como sendo, né, a Harper Lee, como sendo a Scout. Esse livro ele foi bastante reconhecido logo de cara nos Estados Unidos. Foi publicado no ano de 1960 e recebeu o prêmio Pulitzer de literatura, que é um prêmio muito grande, um prêmio bastante importante na literatura norte-americana. Seria mais ou menos como o nosso Jabuti, só que bem maior, mais prestigiado. Também, devido ao seu sucesso, ou provavelmente também devido à época em que o livro foi escrito, o livro foi adaptado para um filme que teria o mesmo nome do livro, que seria To Kill a Mockingbird. Ou, e também aqui no Brasil, o próprio filme também, O Sol é para Todos. Esse filme ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Conta-se que a própria Harper Lee participou da construção, né, da elaboração desse roteiro, participou de toda a preparação do filme. E o ator Gregory Peck ganhou o Oscar também de melhor ator principal, que foi ele que representou Atticus Finch no filme. A gente vai perceber que, se a gente for observar na história, quem toma, digamos assim, quem tem uma maior participação, quem tem uma maior relevância a todas as percepções que nos são apresentadas, são a Scout. Mas no filme, Atticus foi alçado ao papel principal. Por que será? Na década de 60 e também nos anos anteriores, anos 50, ou seja, nos anos 50 e 60, foi a época da luta pelos direitos civis, né, da qual fizeram parte pessoas bastante conhecidas na história, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X. De certa forma, o livro funciona como uma espécie de denúncia do apartheid social que existia nos Estados Unidos. Pego emprestado aqui esse termo apartheid porque a situação em que os negros viviam naquele país era tão severa e era tão arraigada que era permitida por lei essa segregação. Havia as chamadas leis de Jim Crow, que tinham a ideia de separados mas iguais, que na verdade as coisas não eram bem assim. Os negros eram muito segregados e tinham as piores condições de vida entre a população. De certa forma, uma permanência ainda hoje, não só lá, mas aqui no nosso país, no Brasil. E vamos observar alguns trechos, né, desse livro tão bonito. Quando a gente lê passagens como essa agora, que está na página 135,
Essas pessoas certamente têm o direito de pensar assim e têm todo o direito de ter sua opinião respeitada, considerou Atticus. Mas antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. Essa é uma passagem muito forte. E aí a gente tem uma espécie de defesa da consciência, uma defesa de fazer o que é certo, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, como também a gente vai perceber nesse outro trecho aqui. Antes do trecho, a gente tem eu queria mostrar essa foto, foi retirada do filme To Kill a Mockingbird, né, onde Atticus Finch aparece no julgamento, de Tom Robinson. E aqui nesse outro trecho, olha só. Queria que você a conhecesse um pouco, falando sobre outra personagem da história. Soubesse o que é verdadeira coragem, em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma na mão. Coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. E mesmo assim ir até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes vai conseguir. Novamente, aqui até de maneira mais enfática do que a anterior, né, a citação anterior, nós temos uma defesa da luta pelo que é certo, né, da coragem frente à adversidade, de saber que vai ser derrotado, mas mesmo assim precisa fazer isso, precisa realizar aquela defesa, precisa obedecer aos ditames de sua consciência. Que, como no trecho anterior foi dito, seria a única coisa que a maioria, a que não se deve curvar a maioria, a consciência. Certamente essas duas passagens são muito bonitas e tocantes para a gente pensar nesse livro. Mas a gente não pode deixar de falar sobre esse livro sem fazer algumas ponderações um pouco mais críticas. Como a gente pôde bem perceber no relato sobre a história, até falando um pouco sobre a Harper Lee, existe um problema aí, né, na perspectiva. Qual é a perspectiva adotada? Nós temos uma criança branca, pertencente à classe média daquela sociedade, e que conta a história. E o que ela escolhe contar? A história dela, de seu pai, seu irmão. E a grande defesa que eles fizeram no que diz respeito ao processo contra Tom. No livro, nós temos outros personagens negros, como a Calpurnia, que era a pessoa que cuidava das crianças, né, de James Scott, e o próprio Tom Robinson. Essas figuras aparecem até de maneira bem feita, mas a gente percebe que eles ocupam um lugar, no mínimo, secundário na história. Além disso, passa-se a impressão no filme e no livro do negro como um ente passivo, que estivesse esperando a salvação do grande branco forte, corajoso, determinado a fazer o que é certo. Daí, uma pergunta que eu escolhi fico me fazendo, é o seguinte: será que teria como a Harper Lee, uma escritora branca, de classe média, na década de 60, contando uma história com fortes traços autobiográficos, ter feito diferente? Sinceramente, eu não sei. Mas no livro, e principalmente no filme, a presença de Atticus é feita de uma maneira tão imponente que caberia uma outra pergunta. Será que seria uma espécie de contraponto à luta pelos direitos civis? A figura de um homem branco, corajoso, que vence
pela coragem, pela caneta e não pela força de uma arma? Pois é. Possivelmente, provavelmente, melhor dizendo, essas características influenciaram de maneira marcante tanto a escrita do livro, como a maneira como esse livro foi apropriado pela sociedade norte-americana. E por que nós podemos dizer isso? Podemos dizer isso porque, quando nós notamos no livro, nós temos um olhar muito favorável a Áticos e sua família, como se tudo que eles fizessem fosse o certo. E nós temos uma relevância bastante secundária por parte da família, né, dos Robinson, da Calpurnia e outros personagens negros que aparecem no livro. Então, a maneira como esse livro e também o filme foram apropriados na história nos colocam como um mito do homem branco corajoso, determinado a vencer a injustiça e assim por diante, a trazer o direito para os negros e assim sucessivamente. Ou seja, seria como se fosse o velho mito do homem branco salvador. É uma crítica que a gente pode fazer, não tira a beleza do livro. O livro continua sendo ainda magistral. E o filme também foi bastante eficiente nessa história. Mas é algo que a gente precisa pensar. E para terminar, eu gostaria de trazer mais 2 trechos do livro, onde nós temos algumas perguntas assim, bastante fortes e que ainda hoje, no nosso mundo atual, nos Estados Unidos de hoje em dia, no nosso Brasil de hoje em dia, ainda hoje ecoam. Se só existe um tipo de gente, por que as pessoas não se entendem? Se são todos iguais, por que se esforçam para desprezar uns aos outros? Ou, na página 307, como pode uma pessoa detestar tanto Hitler e depois falar isso de alguém daqui mesmo? Realmente, esse livro ele traz muitas lições, muitas coisas para pensar, tanto no aspecto positivo, como também os defeitos, digamos assim, que ficam marcados também nessa obra. E retornando à ideia da atualidade desse livro, nós ainda hoje temos situações cotidianas de racismo, tanto nos Estados Unidos, como no nosso país, o Brasil. No final de maio, houve a morte, né, daquele homem negro, o senhor George Floyd, e que trouxe a eclosão de uma luta, né, de uma revolta, porque os direitos que foram concedidos com bastante sofrimento por parte da população negra daquele país não estavam sendo aplicados ou não estão sendo aplicados na prática, não estão sendo colocados em prática. A população negra daquele país continua sendo discriminada, como a gente pôde perceber na história de George Floyd e de tantas outras pessoas naquele país que vieram a servir como catalisador para a onda de convulsão social que se abateu por aquele país. No nosso país, no nosso Brasil, nós também temos alguns eventos, alguns acontecimentos que também têm trazido uma série de revolta por parte da população negra, principalmente. E algo que, infelizmente, parece que essa luta
não vai parar tão cedo. Era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Falem aí o que vocês acharam dessa conversa, o que vocês não entenderam, as críticas que desejarem fazer. Por mais que a gente tenha tentado trazer uma perspectiva mais ampla possível, tentando abranger várias perspectivas, sabemos que há algumas limitações, mas esperamos ter trazido um quadro geral desse livro, que vale a pena ser lido, e que, mais do que ser lido, merece ser analisado de maneira crítica, que a gente pondere realmente a respeito dos temas que são tratados nessa grande obra da literatura americana e, podemos dizer, da literatura mundial. Mas, pessoal, até uma próxima.